falar da aula de hoje. Então, nós vamos começar aqui agora, né, falando de lesões corporais, né? Lembrando que na aula passada, o que nós trabalhamos? Trabalhamos já homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto, né? Então, hoje a gente vai seguir aí a nossa aula, né? Vamos seguir hoje com lesões corporais, tá bom? É o tema de hoje. E a gente vai falar sobre o artigo 129 do Código Penal, tá? É o que está na tela aí para vocês. É a nossa aula de hoje. Bom, queridos, talvez esse crime aqui seja aquele crime que mais se verifica. Talvez seja um crime que tenha maior incidência, né? É esse crime aqui das lesões corporais, né? Se você pegar aí, fazer uma estatística, né? Enfim, você vai ver um número enorme de crimes de lesão corporal, ameaça, né? São crimes que acontecem muito, né? O que acontece com a lesão corporal, né? Aqui nós vamos falar de uma agressão, não é? De uma agressão que não tem a intenção de matar. Você não tem aqui o ânimos necandi que existe lá nos crimes contra a vida. A intenção do agente aqui é o quê? Ferir, né? Causar uma modificação no, na estrutura física, não é? Ou na saúde da vítima. E eu digo saúde porque não estamos falando aqui somente de lesões no corpo, mas também existem lesões psíquicas, né, alterações do funcionamento cerebral que também podem ser consideradas lesões corporais. Não não estou falando aqui de trauma, não é? Estou falando de trauma, estou falando de lesões que afetam o funcionamento do cérebro, tá bom? Então, são desses crimes que nós vamos trabalhar hoje. Qual é a importância hoje? Compreender a importância da proteção penal do bem jurídico, integridade física, e veja, a integridade física nós saímos da esfera da, da vida, a proteção da vida, e hoje vamos trabalhar integridade física. Entendeu o legislador, então, que o bem jurídico mais importante é a vida, depois a integridade física, né? Então, esse é o bem jurídico tutelado nos crimes que nós vamos trabalhar hoje, certo? Muito bem. Conhecer os elementos do crime, faltou aqui, deixa eu arrumar, do crime de lesão corporal, não é? Compreender as diversas modalidades de lesão corporal, isso aqui para a gente é fundamental, porque de acordo com a intensidade da lesão corporal, haverá um quantum de pena e um tratamento penal. Então, quanto maior for a gravidade, mais eu diria, mais endurecido será o tratamento penal dispensado. Então, nós devemos diferenciar as diversas modalidades de lesão corporal de forma a diferenciar, no caso concreto, os tipos penais e o seu respectivo tratamento penal. Então, por exemplo, como é que isso pode ser cobrado para vocês em provas e exames? Vão se apresentar para vocês lá um caso concreto, onde alguém foi vítima de uma lesão corporal, e você tem que identificar qual é a modalidade daquela lesão corporal e como vai ser o tratamento penal daquele crime.
Então, por exemplo, vocês vão ver que uma lesão corporal leve, não é, é tratada à luz do juizado especial criminal. O cara paga a cesta básica e tudo, não é? Agora, se já for uma lesão grave, já é outro tratamento penal. Se for gravíssimo, então, é maior ainda. Não é? Então, você tem que entender, no caso concreto, que tipo de lesão você está trabalhando e como vai ser o tratamento penal desse crime. Certo? Muito bem. Depois, construir um raciocínio jurídico de forma a resolver casos concretos que envolvam um crime de lesão corporal. Então, eu vou tentar auxiliar vocês aqui a mostrar para vocês os caminhos que vocês devem usar para resolver os casos concretos. Então, nós vamos começar aqui falando, olha, das lesões corporais. Né? As lesões corporais, vocês estão vendo uma imagem aqui na tela, uma imagem feia, né? Esse roxo aqui, né? Nós chamamos isso aqui de equimose. O que é a equimose? Né? A equimose é o seguinte, olha, uma superfície plana atinge o tecido, né? Atinge a pele, e os vasos capilares se rompem. E aí o sangue extravasa dos capilares e entra aqui na intimidade do tecido, olha. E aí, com o tempo, essa equimose vai sumindo, vai mudando de cor, vai ficando verde, amarelo, até sumir, totalmente. E aí, é, pela, pela coloração, você sabe o tempo da agressão. Então, por exemplo, essa está aparecendo aqui para vocês, vocês vão ver o seguinte, olha, que aqui no meio está um vermelho violáceo, né? Um roxo, né? Quase azul. Indo um pouquinho mais para cima, você vai ver que já está um vermelho mais fraco. E lá na bordazinha, vocês estão vendo? Que está um verde clarinho, depois um amarelo. Significa que essa lesão aqui já tem algum tempo, ela não foi praticada agora. Por quê? Porque já está mudando a coloração. Essa lesão, ela costuma sumir depois de 12 dias, dependendo da intensidade, né? Obviamente. Se for uma lesão leve, pode subir menos. Se for uma lesão muito grave, pode subir mais. Né? Enfim. Então, eu coloquei essa imagem da equimose, que nas lesões leves, essa é a que mais se apresenta. Você pode falar assim, Ricardo, mas eu também já ouvi falar em hematoma. Isso aí é hematoma? Não. Hematoma, queridos, é um outro tipo de lesão, que também pode ser considerada leve. Não é? Quando você tem uma placa óssea e acima dela um tecido de pele, né? Se um vaso um pouco maior se romper, ele forma uma coleção sanguínea que forma tipo uma bolsa. É o que o pessoal chama de calo. O cara está com um calo na cabeça. Não é aquela bolsa ovalada ali, né? Aquilo ali se chama hematoma, que também é muito característico de lesões leves. Ricardo, como que eu sei se uma lesão é leve, grave ou gravíssima? Preste atenção. O 129 caput é o tipo básico. Tá aqui, ó. Tá em vermelhinho para vocês, ó. Tipo básico. Ou seja, a modalidade mais elementar do crime de lesão corporal, que é chamada de lesão leve. Por meio de um critério de eliminação, a lesão será leve quando não se verificar nenhuma qualificadora descritas nos parágrafos 1º e 2º.
Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, olha, nós temos uma qualificadora aqui, ó, se resulta em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, não é? Se resulta perigo de vida, se resulta debilidade permanente de membro assistente à função. Vejam, se ocorrer algum resultado desses aqui do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, aí a lesão será grave ou gravíssima. Mas se não apresentar nenhum daqueles resultados, aí ela será leve. Então, como é que funciona esse critério de eliminação? Simples, ó. Quando a lesão não for grave nem gravíssima, será leve. Quando ela não se encaixar nem no parágrafo 1º, que é a lesão grave, nem no parágrafo 2º, que é gravíssima, ela será leve. Então, nós temos que conhecendo as hipóteses em que a lesão é grave ou gravíssima, nós vamos também, obviamente, conhecer as hipóteses em que ela será leve, tá bom? Vejam que aqui a intenção do agente não é matar a vítima, não é? A intenção do agente aqui é o quê? Agredir, causar um dano à integridade física. Ah, Ricardo, o sujeito tentou matar o outro, deu uma paulada na cabeça, formou um calo. Um galo, né? Não é calo, um galo. Sei lá, galo, calo, sei lá. O pessoal fala galo, né? Tudo bem. Para mim, galo é aquele negócio que anda no quintal e faz... né? Mas tudo bem. Agora, vamos lá. Vai responder por lesão corporal? Não, vai responder por tentativa de homicídio. O que indica o crime é o dolo. É qual a intenção que o agente teve, né, no momento da conduta, né? No momento em que ele praticou a conduta, certo? Então, vamos seguir então aqui, vamos falar então da lesão de natureza grave. Lesão de natureza grave. Estão conseguindo visualizar bem os slides aí? Sim, Sim, né? Professor. Ótimo, Ok. ok, beleza. Então, olha, a lesão corporal de natureza grave, qual é a diferença? A primeira diferença é que a lesão leve, olha a peninha, ó, 3 meses a 1 ano. Já a lesão grave, vocês vão ver lá no final que a pena dela é de 1 a 4 anos. Então, olha, enquanto a lesão leve vai ser julgada no juizado especial criminal, né, com a lei 9.099, que o sujeito vai pagar cesta básica, vai prestar serviço comunitário, aqui não tem isso. Aqui a lesão é grave, é 1 a 4 anos, o sujeito pode cumprir pena. Né? Então, primeira hipótese, olha, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, queridos, vejam, o que são ocupações habituais? Você pode falar que é o trabalho, mas não só o trabalho. Não é? Eu botei aqui imagem para vocês, o jeito que gosta de correr, o outro gosta de nadar, o outro gosta de andar de bicicleta. Qualquer uma dessas ocupações aqui que ele tem habituais, se ele ficar mais de 30 dias sem praticar por conta da lesão sofrida, a pena já é de 1 a 4 anos, não é? E o tratamento já é mais grave, não é? Pode ser o trabalho também? Pode, mas não necessariamente trabalho. Esporte, lazer. Ricardo, como é que então o cara sabe que a pessoa ficou mais de 30 dias sem praticar as ocupações habituais em razão da lesão? Como é que o juiz vai ter essa certeza? Ora, primeiro a pessoa é submetida a um exame de corpo de delito. Então, ela vai ao perito e o perito faz um laudo, descreve a lesão. E se ele verificar a possibilidade, não é, de o sujeito ficar mais de 30 dias sem praticar as ocupações habituais, o que vai acontecer? Vai acontecer aqui o seguinte,
não é? É, ele vai dar uma guia para ele retornar 30 dias depois para fazer o exame de corpo de delito complementar. Exame de corpo de delito complementar. E aí, nesse exame de corpo de delito complementar, restará provado que ele ficou mais de 30 dias sem praticar as ocupações habituais. Tá bom? A segunda modalidade de lesão grave, lesão natural de natureza grave, se resulta perigo de vida. Vejam que aqui o legislador foi muito infeliz quando ele colocou a expressão perigo de vida. Deveria ser perigo de morte, né, queridos? O termo aqui foi empregado de forma incorreta. Né? Perigo aqui é perigo de morte e não perigo de vida. Né? Bom, aí você pode perguntar assim: o que a lei entende por perigo de vida? O perigo de vida deve ser diagnosticado de forma concreta, não bastando uma mera abstração, que aí seria risco. Você não pode confundir a palavra vida com a palavra risco. Né? Então, vamos imaginar o seguinte: dois caras discutindo no alto lá de uma sacada de um prédio, um empurra, um dá um soco no outro, o outro cai lá embaixo, né? De uma altura aí de 3, 4 metros, levanta, sai andando, xingando, né? Se machuca, rala e tudo mais. Ele correu perigo de vida? Olha, a princípio ele correu um risco, ele podia ter morrido, mas isso é uma abstração. Ele levantou e saiu andando. Como é que eu diagnóstico, então, um perigo de vida? E aí, né, falando, perigo de morte, né? É, através de um diagnóstico concreto. E eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, olha. Ó, uma hemorragia, uma secção de um vaso calibroso. Olha aqui, ó, estado de coma. O estado de coma é caracterizado um perigo de morte, não é? Também aqui, olha, um traumatismo craniano. São exemplos que a gente pega na jurisprudência de perigo de morte. Né? Então a jurisprudência ajuda. Rompimento de ruptura de órgãos internos, né? Ruptura, né, de órgãos internos também uma forma de se verificar perigo de morte. O estado de choque, não é? É uma possibilidade também, não é? E, obviamente, essas que são bem comuns, que são hemorragias, estado de coma, traumatismo craniano, tá bom? A outra modalidade de lesão corporal grave é a 3, né? Vou aumentar um pouco a letra, isso. Se resulta debilidade permanente de quê? Membro, sentido ou função. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Queridos, primeiro, eu não estou falando da perda do membro, sentido ou função. Eu estou falando de debilidade. Então, ele permanece com o membro, sentido ou função, não é? Mas a funcionalidade reduzida, há uma debilidade ali, né, naquele funcionamento em razão da lesão. Né? Então, o sujeito torceu o braço, ele não consegue mais fazer o movimento completo com o braço, não é? Enfim. E aí, nesse caso aqui, não é, o que a gente tem? A gente tem a debilidade. Agora vem aqui, ó, ele fala de membro, sentido ou função. O que é membro? Membro são os apêndices do corpo.
braços e pernas, não é? Também a jurisprudência admite que a perda da mão ou a perda do pé também se enquadra na perda do membro, certo? Já a perda do dedo pode ser uma debilidade, não do membro, não a perda do membro, mas uma debilidade da função apreensora. Está aqui, ó, função. Agora, você não pode confundir a perda com a debilidade. Não é? Ó, vou ter aqui, ó, não confundir a perda com a debilidade, porque a perda é a amputação. E aqui nós estamos falando de debilidade. Olha aqui no cantinho da direita a figura. Se for amputação de um braço, de uma perna, de um pé, de uma mão, a lesão já não será grave. A lesão vai ser gravíssima, do parágrafo 2º, com a pena muito maior. Tá? Então, já sabe o que é membro. Sentido. Ora, sentido, não é? Paladar, não é? A visão, não é? Que mais? Audição, olfato, não é? Então, não só isso, a função de mastigação também, a função de apreensão da mão, são funções, são infinitas funções, não é, que você pode ter no corpo, não é isso? Agora, mais uma vez, não confundir a debilidade com a perda. A perda, a lesão é gravíssima, a debilidade é grave. Então agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, hein? Vamos lá. O sujeito discute com o outro, pega um lápis e dolosamente, com a intenção de causar a lesão corporal, fura o olho do seu desafeto. Nós temos aí a debilidade da função ou a perda da função? Perda. Perda. Mas ele não tem 2 olhos? Aí, é isso mesmo. Ele não tem 2 olhos. Não tem perda parcial, não? Não. Perda. Aqui, no caso, é debilidade da visão, não é? Porque órgãos duplos, queridos, a perda de um vai configurar a debilidade da função. Quer ver, por exemplo, o cara dá lá um golpe de capoeira no outro lá, rompe um rim do sujeito, né? Rompe um rim. Você pode ter uma debilidade da função excretora, não é? Então, assim, tomar cuidado com essa questão aí, tá bom? Só para vocês ficarem espertos, não é? Não darem bobeira, não. Agora, vamos lá, já que vocês estão sabendo mesmo, estão ficando craque, o sujeito querendo agredir o seu desafeto, dá um chute de baixo para cima nos testículos do seu desafeto, não é? E aquele testículo, não é? Faz com que ele perda, aquele chute faz com que ele perda um dos testículos, não é? Aquele testículo que fica mais baixo que o outro quebra primeiro. E aí, queridos, eu quero saber de vocês. É a mesma coisa, né? Órgãos duplos. Ele vai poder ter filho ainda? Eu posso falar que houve uma debilidade da função reprodutora? Um outro Depende. Olha, queridos, em regra sim, porque, poxa, se você trabalhava com 2 motores, agora você vai trabalhar com 1. O motor já não vai ser aquele motor, né? Mas, pasmem, eu vi uma jurisprudência de São Paulo que o que aconteceu foi o seguinte: ao longo do processo,
em que o Ministério Público estava denunciando o sujeito por lesão corporal grave em razão da debilidade da função reprodutora pela perda de um testículo. Durante o processo, o cara engravidou a esposa de gêmeos. Misericórdia, que Esse é o azar se tivesse com os Highlander, dois, né? eram Eu vou três, falar uma quatro. coisa. Tem uns caras que nascem mesmo, né, rapaz? Pro negócio, né, rapaz? E aí, querido, o que acontece aqui? A juíza entende que, nesse caso, não houve debilidade da função reprodutora e condenam a gente por lesão leve. Olha que maneiro. Tá? Então, só para vocês ficarem... Vocês devem ficar esperando a aula de quarta para ouvir besteira, né? Fala a verdade. Hein? Vocês não devem ficar aguentando mais ficar vendo aula de direito civil, filosofia do direito, né? Espera Direito direito civil penal não é para de Deus, ver uma não. besteira, né? Então vamos embora. Hoje tem besteira para raio. Vamos embora então, olha, cara. Eita, mais uma aqui, ó. Lesão corporal de natureza grave. Ricardo, Oi, posso só te fazer uma pergunta? pode. O sentido, ele abrange o paladar, a visão, a audição e o olfato, né? Uhum. E a função são funções corporais no geral. Isso. Por exemplo, a óbice, nesse exemplo que você deu, um sujeito ter a debilidade da função e do sentido ao mesmo tempo, né? Pode. Da função auditiva, por exemplo, e Uhum. um grave ferimento na orelha, sei lá, no ouvido, né, no caso. Pode ser, né? Pode. Beleza. Pode sim. Então vamos lá. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem se a lesão causa aceleração do parto. Queridos, mais uma vez, o legislador dando uma aula de ignorância na língua portuguesa. Não existe aceleração do parto, existe antecipação do parto. Porque acelerar, queridos, é aumentar a velocidade daquilo que já está em movimento. O que o legislador quis falar é antecipação do parto. Então, ó, tá vendo o nenenzinho prematuro aqui? Tadinho, né? Estava tão bem onde ele estava, né? Mas aí o que acontece? O sujeito agride uma mulher grávida, obviamente, né? Antes que alguém me pergunte. E aí, o que acontece? Em razão dessa agressão, ela antecipa o parto, a criança nasce com vida. Lembrando que se a criança morre, né? Se a mãe perde o feto, aí o crime já é aborto, provocado por terceiro, sem consentimento da gestante. Né? Aqui, olha, o termo aceleração, como eu disse, foi equivocado. Aqui, na verdade, o que a gente queria falar é antecipação do parto. Agora, tomem cuidado. Por quê? Quando o sujeito agride uma mulher grávida, ele pode estar assumindo o risco de um aborto ou não. Como assim, Ricardo? Vamos lá. Vamos ser sinceros, né? Uma mulher com 6, 7 meses, com aquele barrigão bonito, né? Da gravidez, o sujeito vai e agride uma mulher nessa condição e ela perde o filho, queridos, há de se convir que ele aceitou o resultado. Não é? Então, neste caso aqui, você tem o quê? Um aborto provocado por terceiro. Agora, o caso concreto pode indicar uma outra forma. Imagina, por exemplo, que essa mesma mulher foi agredida pelo sujeito que pegou ela pelo braço e sacudiu. Não foi o cara que deu um soco na barriga da mulher ou que, por exemplo, Deus que me livre e guarde, deu um pontapé na barriga de uma mulher grávida, né? Aqui é... Ai... Então, assim, desculpa. Então, aqui você tem que estar atento para interpretar o caso concreto, tá bom? Porque pode ser tanto um aborto ou então você pode ter
uma lesão corporal grave em razão do parto ou uma lesão gravíssima se resulta aborto. Nós vamos ver daqui a pouco, virando a telinha, a lesão gravíssima quando ocorre o aborto. Mas o agente não quis, não assumiu o resultado do aborto. Não é? É o exemplo lá do sujeito que pegou a mulher lá e sacudiu pelo braço. Né? É uma agressão. Poxa, né? Mas há de se convir que o cara que sacode a mulher pelo braço não quer provocar um aborto, deve responder por lesão corporal. Né? Ah, mas adveio o aborto a si mesmo, lesão corporal qualificada pelo aborto. Diferente daquele que fere um pontapé na barriga de uma mulher grávida e ela aborta. Aí ele vai responder por crime de aborto, que é a pena mais grave. Agora, preste atenção numa coisa aqui. Vamos imaginar que a mulher está com 3 meses de gravidez, 2 a 3 meses. Não há nenhuma mudança, não é, externa no corpo da mulher que indique que ela está grávida, não é? E no caso ela nem contou pro agressor, o agressor não sabia, nem tinha como entrar na esfera de conhecimento dele essa questão da gravidez, não é? E aí, o sujeito agride a mulher e a mulher perde o filhinho que estava ali na barriguinha dela com 3 meses. Nesse caso, ele deve responder por lesão leve ou lesão corporal qualificada pelo aborto? Leve. Leve, exatamente. Eu acho que leve também. Leve. Leve porque nós não trabalhamos com responsabilidade penal objetiva, de causa e efeito. Nós lidamos com responsabilidade penal subjetiva, que leva em consideração o dolo. E dolo é querer e saber. Então, se esse resultado agravador não era conhecido e nem tinha como entrar na esfera de conhecimento do agente, o resultado agravador não pode ser atribuído a ele. Mas é claro que o juiz vai usar isso na hora de calcular a pena, não é? Existe aí uma indenização civil por trás dessa gravidade, né, dessa barbaridade aí praticada, não é? Então, tomem muito cuidado com relação a essas questões, tá bom? Agora, no parágrafo 2º, são as lesões gravíssimas, que não está no código. Esse nome aqui é o nome doutrinário, gravíssima, tá? Que eu estou botando aqui para vocês. Então, ó, lesões corporais gravíssimas. Agora vocês vão ver que o resultado é muito mais desastroso. Aqui nós falamos de incapacidade permanente para o trabalho. Incapacidade permanente para o trabalho. Olha a figura aí, ó. O rapaz chegando para trabalhar, tadinho, todo quebrado. E o patrão dele falando que, ó, meu irmão, sai daqui. Você não tem como, você não é útil para mim. Cuidado, porque a lei fala em incapacidade permanente. Permanente não é eterna. Permanente é por um período. Só um minutinho, gente. Ana Beatriz. Tá? Desculpa. Então, olha só, incapacidade aqui é permanente, não é para sempre, não é eterno, não é duradouro. É por um período duradouro, um período de tempo que você não tem como precisar quando que ele vai voltar a trabalhar. Né? E aqui ela não está falando, eu fazendo besteira, aqui não está falando ocupações habituais, está falando trabalho. Só que olha aqui a observação que eu fiz, ó. Cumpre ressaltar
que o legislador não se referiu ao trabalho específico que a vítima exercia, mas o trabalho em geral. Cuidado com isso aqui. Por que cuidado com isso aqui? Queridos, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Vamos imaginar que o sujeito ele é pianista, tá? E ele é um grande pianista, ganha uma grana legal tocando piano. Só que o que vai acontecer? Vai acontecer que ele sofre uma lesão corporal, onde as mãos dele não vão permitir mais que ele toque piano. Não vão permitir mais que ele toque piano. Então, nunca mais ele vai tocar piano. Então, ele foi trabalhar como teleatendente. Não é? Foi trabalhar lá numa empresa de vendas pela internet. Aí eu venho a pergunta, eu posso encaixar o agressor nessa agravante, nessa qualificadora aqui? Sim ou não? Pode, velho. Ele é musicista, é um que não. trabalho. É um Eu trabalho, acho que não, porque eu acho que não. Você porque trabalha ele em não- geral, não impede ele Ah, trabalhar em outra função. Exatamente, é um trabalho em geral, exatamente. Isso aqui é um trabalho em geral. Então, eu não vou poder enquadrar ele nessa qualificadora aqui. É claro que a diferença de ganhos dele você pode discutir na área civil, né? A indenização pelo dano do crime. Né? O crime é indenizável. Então, assim, mas aqui é aquele cara que não pode trabalhar mais, pode mais fazer nada. Não é? Então, assim, tomem cuidado com relação a isso aqui. Ah, entendi. Ele não pode fazer nenhum outro tipo de trabalho, seria isso? Nada, Ah, exatamente. tá. Beleza. Exato. Então, incapacidade permanente para o trabalho. Aí vamos lá. Lesão corporal de natureza gravíssima. Enfermidade incurável. Queridos, enfermidade incurável. O que é enfermidade incurável? Enfermidade incurável é aquela doença cuja a cura não se tem notícia. Não é? Coloquei aí um slide para vocês aí, né? É processo patológico que não tem cura, bastando a probabilidade séria de que não haverá cura. Incurável abrange também enfermidade cuja cura só ocorre por meio de cirurgias arriscadas e tratamentos excepcionais. Não é? Cabe aqui a transmissão da AIDS. Não é? Sobre a AIDS, eu vou falar com vocês no ponto específico. Quando eu trabalhar no próximo crime, que são na próxima aula, que eu vou falar dos crimes de periclitação da vida e da saúde, eu vou ter um tópico específico sobre a transmissão dolosa da AIDS, tá bom? Tem todo um caráter histórico aí em torno disso. Agora, queridos, olha quem vai chegar aqui. Oi! Agora, queridos, eu vou ver quem está ligado, não é? Nos 220 volts. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Tem uma pergunta aí. A amputação peniana pode ser classificada como perda do membro ou perda da função? Os dois, é? Membro. Eu acho que pode ser caracterizada só como perda da função, porque membros são braços, pernas, mãos e pés. Ah, mas lá também é um membro, rapaz. Querido, Lá é um membro muito importante. É um membro da família. o pênis não é membro, o pênis é órgão. Ah, Verdade. Pô, cara, foi descobrir é verdade. Detalhe. foi descobrir verdade. que era pênis na faculdade de parceiro.
Ô, rapaz, mas isso pra mim, além do órgão, é um membro da família ainda, rapaz. Entendi, tudo Você- bem. Entendeu? É isso aí, tá vendo? Então, queridos, vocês já devem ter visto, né, aquelas manchetes no jornal Meia Hora, não é? Manchete no jornal Meia Hora, não é? O cara, assim, né? Mulher amputa o pênis do marido na Baixada Fluminense, não é? Então, assim, já devem ter visto isso, não é? Então, nesse caso aí, a lesão é o quê? Gravíssima pela perda do membro? Não, pela perda da função. Qual a função? Reprodutora. A gente não pode falar em membro aqui porque não é pênis, é órgão. Ainda que você queira se vangloriar. Mas, enfim. No mais, também tem aquela observação que eu falei de órgãos duplos, não é? O cara perde um olho, é debilidade, não é? Muito bem. Bom, deformidade permanente. Agora aqui, que eles já estão falando de uma das piores lesões corporais, né? Além da mutilação, obviamente, que é muito ruim, essa aqui também é terrível. Deformidade permanente. Imagina o sujeito lançar um ácido no rosto da vítima. Desfigura completamente a vítima. Essa lesão é gravíssima. Deformidade permanente que alude o artigo é aquela que causa dano estético. Exemplo, lesão provocada por ácido lançado contra o rosto da vítima, água fervendo. Também aquele corte de navalha que deixa uma queloide, sabe? O sujeito, toda vez que ele acordar, ele vai olhar no espelho, vai ver aquela marca de navalha, né? E vai lembrar do agressor, não é? Então, assim, a deformidade permanente é uma lesão corporal gravíssima. Agora, ela tem que estar ligada a dano estético. A dano estético. Se não tiver dano estético, não tem lesão corporal gravíssima. Então, por exemplo, não é? O sujeito sofreu um corte na axila, não é? E causou uma queloide lá na cicatrização. Pô, meu irmão, na axila, quem vai ficar vendo a axila? Não é? Então, assim, é óbvio que nesse caso não tem dano estético. Não é? É óbvio que nesse caso não tem dano estético. Então, não há que se falar dessa qualificadora de deformidade permanente. Agora, um soco no supercílio, que fica aquele corte, forma uma cicatrização ruim ali. Né? Eu já vi também, encontrei jurisprudência de que situação em que a vítima pagou a cirurgia plástica, perdão, o autor pagou a cirurgia plástica na vítima, dele ser condenado por lesão corporal leve. Já vi jurisprudência nisso. Mas eu confesso que isso é exceção. Por quê? Porque eu entendo que a lesão, a cirurgia plástica é obrigação. Reparar o crime é obrigação do crime. Mas a natureza já ficou constatada como houve a deformidade permanente. Né? Deformidade permanente é aquela que ela não se dissipa, né, pela forma natural de cicatrização. Né? Vai ficar. Então é muito comum a questão ligada aí no rosto. Não é? Muito bem. E 5, lesão corporal se resulta aborto, que eu já falei lá atrás com vocês, quando eu falei da antecipação do parto. Né? O resultado aqui, se for previsível, o aborto, se o agente aceita, dolo eventual, aborto consumado. Se ele, apesar de ser previsível, não conseguiu prever, aí nós temos aqui a lesão corporal qualificada pelo aborto, onde o crime aqui é préter doloso. Existe dolo na intenção de agredir e culpa no resultado agravador, no resultado qualificador aqui, que é o aborto. Ok? Intervalo para o cafezinho?
Ô, professor, rapidinho, essa última você falou que se for previsível, é dolo eventual. E se Não, não for não, perdão, não. eu não peguei. Se for previsível e ele aceitar o resultado, é dolo eventual, responde por aborto. Mas, se for previsível, mas ele não prevê, aí é lesão corporal qualificada pelo aborto. Tá bom? Se eu tenho dolo e dolo, aborto. Se eu tenho dolo e culpa, lesão corporal qualificada pelo aborto. Tá joia? Moçada, vamos tomar um cafezinho? Vamos, pô. Vamos. Quantos minutos? Pô, 10 minutos, tá bom? Show. Beleza. Beleza, então, moçada, 10 minutinhos. Um abraço, tchau, tchau. Tá ótimo. E lá, colocar o seu problema, de repente eles conseguem te auxiliar, entendeu? Alô, moçada, estamos voltando. Não é? Ok. Vamos agora, então, retornar aí a nossa labuta, né? Queridos, nós estamos aqui falando de lesão corporal leve, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima. Agora nós vamos falar de lesão corporal culposa, tá? Então, diz aqui, ó, se a lesão é culposa, não é? O que é a lesão corporal culposa? É aquela que é causada por negligência, imprudência ou imperícia, não é? Vamos imaginar, o sujeito vai cortar uma árvore na casa dele, na frente da casa dele, né? Aí o cara não procura a prefeitura, não procura pedir autorização, não quer saber. Ele pega o machadão lá e anda a brasa. Aquela porcaria daquela árvore cai na calçada, não é? E vai causar uma lesão corporal em alguém que está passando. Vejam, ele foi imprudente, não é? E, obviamente, vai responder por lesão corporal culposa. Tá? Agora, tomem cuidado. Quando a lesão é culposa, não se verifica se é leve, grave ou gravíssima. Ela é culposa e pronto. Cuidado. Lesão culposa não tem qualificador. As qualificadoras se aplicam à lesão corporal dolosa. Tá? Se for culposa, a gravidade do resultado pode auxiliar o juiz a aplicar a pena, não é? A interferir na questão da indenização. Não é? Agora, não na pena. Lesão corporal culposa é isso aqui. Outro detalhe. Se a lesão corporal culposa for no trânsito, você não vai trabalhar com o Código Penal. Você vai trabalhar com a lei de trânsito. Tá? Lei de trânsito. Você vai usar o princípio da especialidade. Tá? O princípio da especialidade. Então, né, se for uma lesão corporal culposa no trânsito, né, você vai trabalhar esse artigo aqui, ó. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo. Tá bom? Então, essa observação aí. Violência doméstica. Agora nós vamos abrir um parênteses bem grande aqui na aula. Né? Vamos tratar aqui de um assunto bem mais complexo. O que acontece aqui? No parágrafo 9º, aqui, vem dizendo o seguinte, né? Se a lesão corporal, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo o agente das relações domésticas
coabitação ou hospitalidade. Crime, detenção de 3 meses a 3 anos. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Esse parágrafo 9 aqui da violência doméstica, tá? Não é aqui que se encontra o crime da Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha não cria um crime. A Lei Maria da Penha, ela cria, não é, um tratamento penal mais rigoroso quando este crime aqui é praticado pelo marido contra a mulher. Certo? Mas, tanto se o marido agride a esposa, como se a esposa agredir o marido, o crime é o mesmo. Então, não façam essa confusão. O sujeito ativo do parágrafo 9º pode ser tanto a mulher quanto o homem. Tanto a mulher quanto o homem. Não importa, não faz diferença. Tá? A diferença vai ser no tratamento penal. E cuidado, porque este parágrafo 9º aqui, quando a lesão for leve, quando a lesão for na forma de violência doméstica e familiar, mais leve. Por quê? Olha só o que diz aqui. No parágrafo 11. Perdão, no parágrafo 10. Ele vai dizer assim, ó, nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º desse artigo, parágrafo 1º, lesão grave. Parágrafo 2º, lesão gravíssima. Parágrafo 3º, lesão corporal qualificada pelo resultado morte. Não é? Se, nesses 3 hipóteses, forem nas circunstâncias indicadas no parágrafo 9º, ou seja, se o marido agride a esposa e ela fica mais de 30 dias incapacitada para praticar as ocupações habituais, não é? Ou se a mulher amputa o pênis do marido quando ele está dormindo, porque descobriu que ele pulou a cerca, não é? Aí, como é que vai ser a pena? A pena não vai ser essa do parágrafo 9º, vai ser aquela pena lá da lesão grave. Lesão grave, 1 a 4, lesão gravíssima, 2 a 8. Vai ser aquela pena lá da grave. Só que com aumento de 1/3 por ter sido praticado na forma de violência doméstica e familiar. Certo? Então, tomem cuidado com isso aqui. Não quero que vocês errem bobeira. Não quero que vocês errem bobeira. Tá bom? Já o parágrafo 11 vai dizer, na hipótese do parágrafo 9º desse artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Aqui é autoexplicativo, né? O sujeito pratica um crime contra uma pessoa portadora de doença, tem um aumento de pena, portadora de deficiência física. Esta senhora aqui é a senhora Maria da Penha Maia Fernandes, que não é minha parente.
Todo mundo me pergunta que ela é minha parente, porque o meu nome é Ricardo Fernandes Maia. E o nome dessa senhora é Maria da Penha Maia Fernandes. É. Essa mulher aqui é uma das mulheres mais guerreiras que eu já ouvi falar na minha vida. Porque ela foi vítima aqui do lado, tem a história da vida dela. E como ela conseguiu, não é, fazer com que o Brasil legislasse uma lei que tratasse de forma mais gravosa a lesão corporal, né? Aliás, a violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é? Então, vou ler aqui esse trechinho, porque a letra deve parecer muito pequenininha para vocês. Tá? Maria da Penha Maia Fernandes se casou com um colombiano, Marco Antônio Heredia Viveiros. Sempre simpático e amável, seu companheiro mudou drasticamente após o nascimento da segunda filha e do fim do processo de naturalização de Marco. As violências se agravaram ao ponto de Maria da Penha receber um tiro nas costas enquanto dormia, que a deixou paraplégica. Imagina uma pessoa dormindo, uma mulher dormindo, toma um tiro nas costas e fica paraplégica. Né? O marido disse que assaltantes haviam invadido a casa, né? E atirado em Maria da Penha, que voltou para casa após diversas cirurgias e foi mantida em quase completo isolamento pelo marido, que continuou a agredi-la. Algum tempo depois, Maria, com uma ordem judicial, conseguiu se livrar do cárcere e iniciou sua luta pela condenação de Marco. Ele foi preso, mas conseguiu liberdade apesar de todas as atrocidades que havia cometido. Aqui não fala, mas teve uma situação que ele tentou eletrocutá-la na banheira. Aqui não fala, mas ele tentou, salvo engano, eletrocutar ela quando ela estava tomando banho na banheira. Depois vocês pesquisem, talvez vocês vão ter a informação mais apurada, tá bom? Maria começou, então, uma nova luta, denunciando internacionalmente a tolerância do Estado brasileiro quanto à violência contra a mulher, o que culminou na alteração do Código Penal e na criação da lei com seu nome. Maria da Penha criou também a ONG, que também leva seu nome, e que dá apoio e conscientiza as mulheres por todo o país de seus direitos, lutando contra a violência que quase tirou a vida de Maria. Queridos, só para eu explicar para vocês uma coisa. O caso dela foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela denunciou o Brasil. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela não julga pessoa, ela julga o país. E ela conseguiu condenar o Brasil pelo descaso com que tratava, né, a violência contra a mulher. Para vocês terem ideia, a lesão corporal contra a mulher, simples, a pena não era essa aí de até 3 anos, era a mesma pena lá do 129 caput. E aí o que acontecia? O sujeito espancava a esposa, pagava uma cesta básica no GCRIM e pronto, ficava livre. Não é? E outra, o crime era de ação penal pública condicionada à representação. Então a vítima tinha que representar criminalmente para que o sujeito respondesse pelo crime. Aí o que acontece? A mulher era agredida, saía de casa, ia na delegacia, fazia
um registro de ocorrência. Voltava, não é, para casa, e quem estava esperando ela? O marido agressor, que fazia o quê? Espancava ela novamente. No dia seguinte, ela ia na delegacia e fazia, entre aspas, retirava a queixa. Ela se retratava da representação e aquilo era arquivado. Então, olha só como é que a lei brasileira tratava a violência doméstica contra a mulher. Não é? Para vocês terem ideia, não existia nenhuma estatística. A estatística fazia colheita somente de crimes de lesão corporal e não fazia diferença. O dia que começou a fazer estatística, viram que das lesões corporais, o mundo de lesões corporais praticados contra a mulher e um pouquinho de lesões corporais praticadas contra o homem. Professor, Oi. isso aí que você falou da mulher ser ameaçada novamente, né? E no outro dia retirar a queixa. Uhum. Hoje em dia eu acho que isso não pode mais, não, né? Eu vou Ou falar. pode Estou explicando ainda, vou passar. Tá bom? retirar a queixa? Então, assim, eu estou explicando, eu vou chegar lá. Então, o que acontece? A Lei Maria da Penha, ela veio e ela mudou radicalmente essa realidade. Primeiro, não cabe mais a Lei 9.099 dos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, por exemplo, não tem mais cesta básica, não é? A mulher agora não mais se retrata da representação que fez contra o marido na delegacia. Não cabe mais. Se ela chegar na delegacia, eu quero me retratar, o delegado vai virar para ela e falar assim: minha senhora, tarde demais, o processo vai seguir. Não é? Não cabe mais, não é? Pena de cesta básica. Também não cabe mais a suspensão condicional do processo, que é um instituto que tem lá na Lei 9.099, lá na Lei 9.099, né, que quando o crime tem a pena mínima, que não excede a 1 ano, e o sujeito preenche os requisitos legais, o processo fica suspenso, não é, mediante condições, e depois extingue a pena. Isso não cabe mais na Lei Maria da Penha, no crime de violência doméstica familiar contra a mulher, porque a Lei Maria da Penha não permitiu. Não permite mais. Não é? E o mais importante, não vou dizer que é o mais importante, mas uma das coisas mais importantes, foi a criação da medida protetiva de urgência contra a mulher, aliás, contra o agressor. O que é isso? A mulher vítima de lesão corporal, ela vai na delegacia, faz o RO, e lá ela representa, ela diz quais são as medidas protetivas que ela precisa. O delegado de polícia manda para o promotor de justiça pede ao juiz e o juiz decreta medidas protetivas de urgência que têm caráter cautelar. Por exemplo, proibição do agressor se comunicar ou se aproximar da vítima. Afastamento do lar do agressor, com a obrigação dele pagar pensão alimentícia para a mulher. Não é? E, se ele descumprir uma dessas medidas protetivas, além dele responder por esse crime específico, que tem lá na Lei Maria da Penha, ainda pode ser preso preventivamente. Certo? Então, fiquem aí essa dica para vocês. Quando vocês forem estudar processo penal, vocês vão ver mais a fundo a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela tem muito mais aspectos processuais do que materiais. Bom, vamos a outra inovação aqui da lei, do Código Penal, melhor dizendo, né? O
parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 a 144 da Constituição, integrante do sistema prisional, Força Nacional de Segurança, Exército, função em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada. Queridos, vocês se lembram lá, quando nós estudamos o homicídio, que nós temos um aumento de pena do homicídio praticado contra o homicídio praticado contra policiais, não é? Agentes das forças de segurança, não é? A mesma coisa aqui. Se o sujeito é agredido simplesmente porque ele é policial, ele é polícia, vamos quebrar a cara dele, vamos bater nele. Ou então, fulano é parente do policial, vamos brigar, vamos bater nele. Nós temos aqui essa majorante, esse aumento de pena na lei. Ok? Agora, vamos lá. Eu não podia terminar sem antes fazer algumas distinções com vocês aqui. É óbvio que a lesão corporal pressupõe um ato de violência. Não é? A lesão corporal pressupõe um ato de violência. O sujeito vai agredir o outro. Só que existe uma agressão na lei de contravenções penais chamadas de vias de fato, que é uma contravenção penal, uma infração penal diferente da que nós estamos estudando, que é uma agressão onde o agente não tem a intenção de causar uma lesão corporal. Como assim, Ricardo? Exemplo aqui, ó. O sujeito puxou o outro para a gravata. Isso aqui é o quê? Contravenção de vias de fato. Quem puxa o outro pela gravata não quer causar lesão corporal, quer? Não é? Então, assim, o cara dá aquele empurrão, o cara tá discutindo, né? Agora pouco empurra o outro, mete a mão no outro e empurra. Aquilo ali não é crime de lesão corporal, aquilo é vias de fato. Tá? Já a lesão leve, o sujeito tem intenção de causar lesão no outro, né? Aí agride. O outro crime também que você não pode confundir é esse aqui, que é o crime de injúria real. Injúria real. Ricardo, eu achei que injuriar era só xingar. Nós temos no parágrafo 2º, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo emprego se considerem aviltantes, ou seja, humilhantes. É a injúria real. Como exemplo, aquela circunstância lá do cuspe na cara lá no Congresso seria cuspe na cara de alguém, seria injúria. Cusparada na cara é uma injúria real. Um tapa no rosto, não é? Um tapa no rosto. O cara que dá um tapa no rosto do outro, ele quer humilhar a pessoa. Não tem nada que humilha mais uma pessoa do que um tapa no rosto. Aí o crime não será de lesão corporal. O crime vai ser de quê? De injúria real. Ricardo, mas o cara deu um tapa no rosto para humilhar e ainda causou uma equimose. Você vê aqui que a pena da injúria real diz, ó, detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Então, o sujeito vai responder também pela lesão corporal. Vai responder pela injúria real e pela lesão corporal. Tá? Então, tomem cuidado com relação a isso. Tá bom? E nós temos também aqui no 137, que na verdade eu nem ia falar nele agora, porque não é um crime para trabalhar agora. Não é?
eu botei no slide aqui porque, nem sei porquê, não era para botar aqui agora. Mas a rixa, que é do 137, participar de rixa, salvo para separar os contendores. Né? Olha lá o que é uma rixa. Quem que é autor e quem é vítima aqui, queridos? Nesse rolo de gente batendo um na cabeça do outro aqui. Né? Quem é o autor e quem é a vítima? Ninguém sabe. Então, essas brigas que saem no tumulto, assim, estádio de futebol, não é? Isso é o que nós chamamos de rixa. Eu não sei identificar quem é o autor e quem é vítima numa rixa. Então, o que eu faço? Coloco todo mundo na delegacia e todo mundo responde por um crime só, que é o crime de rixa. Não é? Então, no meio daquela multidão, o cara sai todo quebrado, quem te deu soco? Eu sei lá quem foi, pô. Mas se a polícia identifica os brigões, vai todo mundo responder por rixa. Não é? Então, olha, participar de rixa. O crime, basta participar. Ah, Ricardo, mas o cara era da turma do deixa disso, ele entrou para separar. Bom, ele entrou para separar, então não responde pelo crime de rixa. Rapaz, o cara entrou para separar, tomou um bico na costela e aí partiu pro cariá. Começou a brigar com todo mundo, bater. Bom, então ele participou da rixa, não é? Começou com a boa intenção, mas depois aderiu, né, ao clima. Agora, olha, se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato de participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, que é a rixa qualificada. Queridos, é claro que eu não sei aqui quem matou. Saiu um montão de briga, quando a briga acabou tinha um morto lá no chão. Quem foi que matou? Não sei. Então todo mundo responde por rixa qualificada pela morte. Agora, se eu conseguir identificar quem foi o autor do golpe que tirou a vida da pessoa, esse responde por homicídio. E os demais? Participação em rixa qualificada pelo resultado morte. Simples. Não é? Agora, a pergunta que não quer calar, e essa é para fechar com chave de ouro. Fechar com chave de ouro. Eu quero ver quem está esperto aí. Não é? Então, o que acontece aqui? Vamos imaginar que o time lá da escola estava jogando muito bem, agora a pouco fechou o tempo e a pancadaria estancou. Né? Como a gente costumava falar, a porrada vai lamber. A pancadaria estancou, todo mundo um quebrando a cara do outro, aquele negócio bacana, né? E aí, o que acontece, queridos? Acontece o seguinte: um dos participantes toma um chute no testículo e, em razão disso, perde a função reprodutora. Tá? Ele perdeu os 2 testículos com o chute. O chute foi um chute bem dado. Né? O chute, o Anderson Silva devia estar lá no meio dessa briga aí. Né? E aí, queridos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Óbvio que todos os participantes vão responder por quê? Por lesão, por rixa, o quê? Qualificada. Não é? Mas e esse rapaz que perdeu a função reprodutora, não é? Que perdeu a função reprodutora porque sofreu o chute. Ele vai responder por rixa simples ou por rixa qualificada também? Acho que por rixa. Acho que por rixa. Acha não. Se não se confunde os sujeitos, né? Eu quero uma afirmação e uma justificativa. Vamos parar com esse negócio de eu acho. Tá bom, gente? Academia.
Rixa simples. Por quê? Princípio da alteridade? Alteridade? Não. Não sei. A resposta foi Rixa- certa, mas a justificativa foi errada. Uhum. A justificativa está em negrito aqui no quadro. Ó. Você pune o sujeito não é por ter causado a lesão, nem por ter sofrido. Você pune o sujeito porque ele participou da rixa. Então, pelo fato de ter participado da rixa, onde alguém, que pode ser inclusive ele, sofreu uma lesão grave, a pena será da rixa qualificada. Ok? Entenderam? Ele assume o risco, né? Então ele não responde pela rixa simples, ele responde pela pela qualificada. qualificada. Então ele tomou duas Correto? vezes, né? É porque o crime ele não deixa de ter ocorrido independente se ele é o lesado ou não, né? O que me ficou sobre dúvida é que parece que se confundem aí os sujeitos, né? Se ele é a vítima que sofreu o resultado, Aí é que ao está, mesmo tempo é o justamente o causador. contrário. Não né? há nenhuma Uma doideira. confusão, porque eu vou punir o sujeito do crime, não é quem chuta, é quem participa da rixa. Tá bom? Entendi. É aí entendi. que está a questão. Você não- Entendi. O você- sujeito você ativo é quem entende. participa. É quem Não é participa. quem agride o outro. Exato. Ou quem Não é quem participou, sofre a participou. agressão, é quem participa. Salvo se for para separar os contendores, né? O cara que entra na turma do deixa disso, coitado. Ele não responde. Agora vamos Nesse lá. caso aí, quem Beleza. sofre agressão é azarado. É. Porque a rixa ela já está caracterizada no coletivo, né? Exatamente. Então, assim, quem tá, filho. Exato. Agora vamos lá. Vamos para mais uma pergunta aqui bacana sobre rixa, tá bom? Aqui diz, ó, se ocorre morte ou lesão corporal, não é? Vamos imaginar o seguinte: tava lá na rixa, eu entrei para brigar e eu tô lá metendo chute, metendo pontapé. Aí eu faço o seguinte, quer saber do que mais? Eu vou sair dessa rixa. Eu saio da rixa. A rixa continua. E depois que eu sair, uma pessoa morre. Pergunta, eu vou responder por rixa qualificada ou rixa simples? Pela rixa simples. Não vai responder por nada. Ele saiu antes do crime acontecer. Não, mas Ué, o crime mas ele aconteceu, participou. eu tava tendo briga. ele ué. Então, O mas crime- ele saiu de rixa fininho, aconteceu, ué. pô. Ele A saiu de rixa- fininho e ninguém viu ele saindo, ué. Ah, não. Ninguém viu ele saindo. Não, ele eu tava na acho- rixa. jurídica, Ele não, tava na faculdade rixa. jurídica, né? Faculdade Se- jurídica, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu posso afirmar que ele responde pela rixa simples porque o resultado que vem como qualificadora só ocorreu depois que ele saiu. Então ele participou da rixa enquanto ela ainda era uma rixa simples. E aí, vocês acompanham o colega? Ou Não, muda? partindo desse pressuposto aí, então eu acho que, já que o cara tá participando, ele vai na qualificado, ué. Ele Também acho causou, que ele querendo qualificado. ou não, ele tava ali. Ele pode não ter participado na hora do óbito, mas ele gerou, o meio justificou o fim. Queridos, vamos lá. Ele responde por rixa qualificada, porque com a sua conduta, ele contribuiu para a evolução da rixa. Ponto. Simples. Não é? Isso aí. Eu entrei, dei a minha contribuição na rixa. E aquela rixa que eu contribuí, tem alguém com o microfone aberto aí. Então, aquela que eu contribuí, obviamente que eu vou responder. Agora, vamos a um outro exemplo. Quando eu entro na rixa, já tem uma pessoa morta. Eu entrei na rixa, mas já tinha uma pessoa morta lá no chão. E aí, nesse caso? Ué, se aplica o mesmo raciocínio, então. Se ele não contribuiu para o desenvolvimento, ele não pode ser penalizado. Ah, então não é o mesmo raciocínio, é o raciocínio inverso. É o mesmo raciocínio tomando como premissa outro ponto de partida, né? Não, então é o mesmo raciocínio inverso. Então não é o mesmo Isso. raciocínio. Vamos fazer o raciocínio inverso, não é? Que nós chamamos de interpretação ao contrário senso. Se ele contribuiu, responde pela rixa qualificada
Então, obviamente que a contrário senso, se ele não contribuiu, não responderá pela rixa qualificada. Né? Então, vamos só fazer aí, botar o pingo nos is. Vamos fazer agora o caminho contrário, o caminho inverso. Não é? Então, tome cuidado com essas pegadinhas aí. E agora, então, é para fechar mesmo. Cabe tentativa no crime de rixa? Não, não. A tentativa seria lesão corporal? Não seria rixa? Não, a partir do momento que participou. Como é que você vai tentar uma rixa? Não, então é isso. Seria uma incitação, né? Seria uma incitação, mas... Então, eu acho que não cabe. A rixa se instaura quando começa a participar. Se participou, é rixa. Queridos, por favor, vamos acabar com essa história. Eu acho. Não. Vamos começar a raciocinar com as ferramentas que nós temos. Não é? Então, vocês têm que começar a raciocinar com a ferramenta que vocês têm. Primeiro, eu tenho que saber o que é uma tentativa. Não é? O que é uma tentativa? E por circunstâncias alheias à sua vontade, o agente não conclui o ato. Antes da sua frase tem uma outra ainda. Quando que? Iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É assim? Isso. Então, agora que vocês sabem qual é o conceito de tentativa, eu retomo a pergunta. É possível falar em tentativa de rixa? Não. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque vamos dar um exemplo de um bar. Bom, você está entrando num bar e aí a polícia está rolando uma tentativa ali, a galera está começando a se enrolar, a polícia chega. Eu acho que todo mundo vai responder. Eu acho. Todo mundo vai responder. Mas aí eu não entendi a sua colocação. Aí é um fato porque se todo mundo começou o rolo e todo mundo vai responder. Então, por rixa consumada. Não é? Não pode tentativa. A rixa já é o fato. E aí, queridos? Não tem tentativa. Olha, eu tô com a Ivana. A rixa já é o próprio fato. Vamos lá. Na minha opinião, não tem tentativa de rixa. Vamos ajudar vocês aí. Queridos, existem dois tipos de rixa. A rixa ad improviso e a rixa pré-ordenada. O que é a rixa ad improviso? Você foi para o estádio para assistir o jogo de futebol, né? Você sentou lá, tá vendo o jogo, daqui a pouco vem um saco de xixi na sua cabeça, você olha para trás, o cara dá um murro no cara que não era o cara, e aí agora a pouco tá todo mundo brigando. Tem como falar de tentativa nesse caso? Não. Porque não tem o início. A coisa simplesmente ela acontece. É um crime que a gente chama de unissubsistente. A Ivana falou, certo, é um fato, exatamente. Quando um crime se resume num único fato, é um crime unissubsistente. Crime unissubsistente não tem tentativa. Então, quando você estiver falando de uma rixa ad improviso, não tem tentativa. Agora, o que seria uma rixa pré-ordenada? Não é? O que é uma rixa pré-ordenada? Combinada em site, em Facebook. Encontro de gangue. Exato. Uma vez eu saindo do Maracanã, eu estava saindo do Maracanã, na época antiga, né? Época barra pesada. Agora não, agora é sanduíche. Não é? Dá até para levar sanduíche. Mas naquela época, nos áureos tempos, não é? Do soco inglês, né? Do saco de xixi na cabeça, essas coisas assim. Né? Fui ver um Flamengo e Vasco. O Flamengo perdeu para o Vasco. Eu tô na saída, a gente saindo de fininho, eu tô vendo os caras lá Tá confirmado o terceiro tempo é lá no aterro, lá na Praça da Bandeira, depois no aterro. Os caras estavam
combinando para sair para brigar com a outra torcida do Vasco lá na Praça da Bandeira. É claro que se você chegar na Praça da Bandeira depois, vai estar um rolo, uma pancadaria danada, né? Mas vamos imaginar o seguinte, olha, a polícia vindo a saber que vai ter essa pancadaria, ela vai antes para a Praça da Bandeira. Então, quando chegam os brigões e tá lá aquele monte de viatura parada, os caras voltam. Os caras voltam. Não teve. Nesse caso, eu posso falar de tentativa de rixa? Sim. Não. Não? Eu, Sim. eu creio que sim, mas não me parece. Creio que sim, mas acho que não. Creio que sim, mas acho que não. Sim. É isso Houve aí. uma. Eles, Legal. é, Você Pô, parece... pra mim isso é um fato atípico. É, fato atípico. É fato atípico? Eu não sei, eu tô... Não, eles combinaram, Sim. só não brigaram porque foram impedidos. Ah, mas vem cá, para ter tentativa tem que ter o quê? Você só tá lembrando do final, né? Quando o time não consegue por circunstância alheia. Mas como é que começa o conceito de tentativa? Você começa do fim ou do início? Tem que iniciar, exatamente. Se não inicia, Tem que ter o quê? É fato atípico. Início, quando iniciada a execução, não se consuma. Aí eu te pergunto, o que nós temos? É o início de execução ou são atos preparatórios? Atos preparatórios. Atos preparatórios, nesse caso, são puníveis? Não. Não. Sacou? Uhum. Então a conclusão é, não tem tentativa, né? Não tem tentativa. Por quê? Se você falar em rixa de improviso, é unissubsistente. Não tem como ter início de execução definida. Né? E na rixa pré-ordenada, quando se impede o encontro, aquilo ali são simplesmente atos preparatórios. E até se começar essa rincha que foi programada aí, até se ela começar efetivamente, e se ela for separada, ela já se consumou. Sim. O próprio início dela já consumou o tipo penal. Exatamente. Aí você já está na consumação mesmo, ou seja, não existe tentativa de rixa. Bacana, né? Queridos, essa brincadeirinha que eu fiz aqui no final com vocês é para mostrar para vocês que não pode esquecer a parte geral do Código Penal. Né? Hoje nós tivemos que trabalhar aqui tentativa, conceito de tentativa para definir. Né? Não pode esquecer a parte geral do Código Penal. Não adianta pensar que agora, porque está na parte especial, a parte geral virou passado. Só vou estudar agora quando for fazer o exame da OAB. Não é? Não vai entender isso aqui, ainda corre o risco de não passar na OAB. Então, assim, não pode esquecer, não pode esquecer a parte geral do Código Penal. A Beatriz quer mandar um beijinho para vocês. Manda, Beatriz. Fala assim, beijinho, pessoal. Beijinho, pessoal. Aí, pronto. Não, agora você tá de mim. Beijo, Beatriz. Beijo, Bia. Olha, eles querem falar com Beijo, você. linda. Fala com ela aqui que eu vou botar o fone no ouvido. Bia. Beijo, Bia. Beijo, Beatriz. Ela tá com uma carona aqui. Lindo. Né? Pessoal, chega por hoje. Chega por hoje, galera. Boa noite. Ah, que linda. Boa noite para vocês, amigos. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite, professor. Tchau. Obrigada. Um abraço. Amém.